Nós agora retomamos o tempo comum. Estamos na 8ª semana do tempo comum e estamos fazendo a leitura do livro do Eclesiástico, também chamado de Sirácidas, porque foi escrito por Jesus ben Siraque. É o nome do autor desse livro e trata-se de um livro sapiencial. Nesse livro nós encontramos conselhos. Alguém mais velho, sábio, transmite a sua experiência, transmite a sua sabedoria. E nesse trecho que nós escutamos hoje, ele fala a respeito das oferendas, dos sacrifícios. Claro que ele se refere àqueles sacrifícios do Antigo Testamento. E ele diz: não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. E ele mostra que o homem justo, aquele que agrada a Deus, a sua oferenda, o seu sacrifício também é agradável a Deus. Aquilo que ele oferece, Deus se agrada, Deus aceita. Esse é um problema comum na história das religiões e mesmo na Bíblia, logo no início, ali no livro do Gênesis, aparece também na história de Caim e Abel. Abel faz uma oferenda ao Senhor, oferece um dos novilhos do seu rebanho e Deus aceita a sua oferenda, o seu sacrifício, se agrada. Caim, seu irmão, oferece os frutos da terra, porque era agricultor. Abel era pastor. E Deus rejeita o sacrifício de Caim. Então, o que oferecer a Deus? Qual é o sacrifício adequado? Então, também na história de Abraão, nós temos ali o sacrifício de Isaque. Em muitas culturas, era comum oferecer pessoas, sacrificar humanos. E na história do sacrifício de Abraão, Deus mostra que ele não se agrada, que ele não aceita os sacrifícios humanos, mas o que ele quer é a obediência. Então, o livro do Eclesiástico, que foi escrito já mais tardiamente, é um dos últimos livros a serem escritos do Antigo Testamento, já sob influência grega, mostra que, na verdade, o sacrifício que agrada a Deus é justamente a obediência. O homem justo, temente a Deus, o que quer que ele ofereça, Deus se agrada, Deus aceita. Nós, cristãos, oferecemos na Eucaristia o sacrifício perfeito e santo, que é o próprio sacrifício de Cristo, a entrega, a oblação de Cristo na cruz. E nos oferecemos com Ele. É o sacrifício da igreja, é o sacrifício de Cristo. E a nossa própria vida, como ensina São Paulo, deve ser um sacrifício vivo. À medida em que nós procuramos agradar a Deus, cumprir os seus mandamentos, obedecermos a obediência da fé, então
a nossa própria vida será agradável a Deus, a nossa própria vida será uma oferenda, um sacrifício agradável, aceito por Ele. É isso que o livro do Eclesiástico aponta e que se realiza plenamente no Novo Testamento. O que Deus espera de nós é a obediência da fé, o que Deus espera de nós é o nosso coração. Então, por isso, na missa, no momento do ofertório, junto com o pão e o vinho, nós sempre devemos colocar na patena e no cálice o nosso próprio coração, a nossa vida, à disposição de fazer a vontade de Deus, porque esse sacrifício agrada a Deus. E que nós oferecemos junto com o sacrifício de Cristo a nossa vida na vida de Cristo, o nosso amor no amor de Cristo, a nossa obediência na obediência de Cristo. No Evangelho, Jesus fala também daqueles que deixaram tudo para segui-lo e que serão recompensados, ainda nesta vida, com perseguições, ou seja, aqui nesse mundo não existe alegria imperturbável, mas já neste mundo Deus recompensa aqueles que se dispõem a segui-lo, ainda que haja perseguições, ainda que haja tribulações, mas a recompensa que Ele nos promete é a vida eterna, para aqueles que tudo deixam para segui-lo. Claro que Jesus aqui se refere especialmente aos apóstolos, se refere àqueles que se consagram a Ele na vida religiosa, mas todo cristão é chamado a ter esse desapego de estar disposto a deixar tudo por causa de Jesus, ou seja, ter no coração esse desapego em relação a tudo para considerar Cristo a sua maior riqueza, o centro da nossa vida, o sentido da nossa vida. Quem descobre essa liberdade de ser livre em relação a tudo, de estar desapegado em relação a tudo, por considerar Cristo a única e verdadeira riqueza, então vai experimentar essa alegria que é a recompensa de viver para Cristo, além de esperar a vida eterna, que é a maior recompensa, porque é Deus mesmo que se dá aos bem-aventurados no céu. Então peçamos a Ele que nós aprendamos a sacrificar, nós aprendamos a oferecer, porque é para isso que nós nascemos, é para isso que nós existimos, para devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos deu. Nós somos para Ele, então que Ele nos ajude a transformar a nossa vida num sacrifício puro, santo, agradável a Ele. Amém.